7 complicações relacionadas à cirurgia de prótese. Você conhece alguma? Eu sou o Dr. André Cruel, médico ortopedista, opero prótese de ombro, joelho, quadril há mais de 20 anos. Já fiz mais de 2.000 procedimentos de prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de ombro. Pronto, falei. E não quer dizer que as complicações sejam erros médicos, quer dizer que eles fazem parte de uma estatística de possibilidades e sempre, quando houver uma cirurgia, existe o risco de uma complicação, de um problema. E isso, infelizmente, é inerente à técnica. É relacionado ao tipo de cirurgia. Todo tipo de cirurgia tem um risco e uma chance de uma complicação. Como disse, não quer dizer que seja erro. Fique tranquilo. É, muitas vezes, uma das questões da estatística que é preciso tratar. Se você gosta desse tipo de conteúdo médico de qualidade, por favor, inscreva-se agora aqui no canal da Artrose e coloque o like nesse tipo de vídeo para repercutir dentro da plataforma para que esse vídeo tão importante seja oferecido para as próximas pessoas. Como é um assunto espinhoso, pouco você vê na internet sobre as complicações, mas eu resolvi falar para você, pois um dos seguidores pediu isso. Poxa, me fala das complicações de prótese de quadril. Eu vou organizar nesses 7 tópicos o que é comum às próteses articulares que eu citei. Esses 7 tipos pode acontecer, mas não é comum que aconteça, felizmente. Em geral, eles somam o total 2 a 3% dos casos, né? Mas é importante que você saiba, ainda mais se está por fazer uma cirurgia. Primeira complicação importante é aquela chamada de trombose. Primeira, trombose. Trombose é um risco importante nas próteses de quadril e joelho. Nas próteses de ombro, não. Então, isso, se você vai fazer uma prótese de ombro, já fica tranquilo tranquila que isso não vai acontecer, porque isso é restrito aos membros inferiores, basicamente. A prótese de ombro é um evento muito raro. Mas, se você faz uma cirurgia de prótese de quadril ou prótese de joelho, se não houver nenhum tipo de prevenção bem entendido, sair logo do leito, fazer os exercícios específicos, usar meio elástico, usar anticoagulantes, seja AS, seja Clexane, seja heparina, seja rivaroxabana, seja há vários novos, né? Dobigatrana, enfim, já citei aqui os mais usuais. Sem nenhum tipo de proteção, o risco é para uma prótese de quadril 40% e para a prótese de joelho 50%. Então, se você não tomou nenhuma medida, se o médico não lhe sugeriu ou definiu alguma coisa, o risco é grande para esse tipo de cirurgia. Não é 100%, mas é um risco bem alto. Por isso que a gente tem tanta atenção à reabilitação precoce, a sair da cama, usar meia elástica, ou fazer os exercícios precocemente e usar AS, heparina, enoxaparina, rivaroxabana, varfarina, os mais comuns aqui que eu citei, tem uma lista comprida, mas é só para dar exemplos, né? Não é para esgotar o assunto que eu estou falando isso, mas é importante isso que estou falando, pois é uma medida necessária para cirurgias de prótese, evitar a trombose. O problema não é o problema de ter uma trombose, né? A maioria dos casos se resolve sem problemas, né? Muitas vezes precisa afinar um pouco o sangue, usar mais anticoagulante, sob orientação do próprio médico, né? Às vezes se encaminha para um vascular, ou para um clínico geral, um pneumologista, o ortopedista segue tratando mesmo, para que não progrida para a embolia. Então são eventos tromboembólicos, embolia pulmonar, que pode ser fatal
em até 1% dos casos quando acontece. Tá? Bom, dos casos de embolia pode acontecer. Então você evita isso com a anticoagulação, com a profilaxia, por AS, por tudo que eu falei, e por essas medidas físicas. Há médicos, inclusive, que nem usam anticoagulante, se atém só às medidas físicas. Mas eu entendo que os pacientes que têm mais risco precisam desses remédios para afinar o sangue. Tá? Isso é debate entre os médicos, cada um vai ter a sua preferência, vai ser conforme o risco, conforme a experiência. Não há uma fórmula única, fique tranquilo. Que não tem uma fórmula única, cada médico vai usar o seu entendimento e o seu entendimento do risco do paciente. Bom, em alguns casos, quando se usa anticoagulante é um pouco como se fosse um cobertor curto. Quando você anticoagula demais, sangra. Quando você anticoagula de menos, não protege. E a pessoa igual pode ter trombose. Menor, mas pode ter. Então, quando anticoagula, porque há necessidade de fazer essa prevenção, às vezes há sangramento. Se forma um hematoma, que é uma das possíveis complicações, mas a mais temida, que eu vou falar como segunda, é a infecção na prótese. Puxa, isso sim é um risco mais importante, vai depender de hospital para hospital, tem hospitais que têm chances maiores de infecção, a nossa é bem baixa, em torno de 1% ou menos, mas há hospitais maiores, mais gerais, que a taxa é também conforme a população atendida é maior. Dentro dos hospitais, todos têm uma comissão de infecção hospitalar, então fique tranquilo que tem pessoas olhando sobre isso, né? Especialistas em infecção que estão sempre controlando, tá? Mas existe este risco sim, e as infecções vão ser ou agudas, de um período até 3 semanas, muitas vezes aumentadas pela presença de hematoma. Um hematoma grande vai aumentar em 8 vezes o risco de infecção. Prótese reversa de ombro, como fica um espaço maior no ombro, tem mais chance de infecção. Era um dos problemas principais quando foi lançada a prótese de ombro, se falava a reversa, né, sobre infecção. E na prótese de joelho também o risco é maior, é de quadril um pouco menos, mas fica em torno disso, 1%, 1,5%, 0,8%, né? E para isso que nós usamos antibiótico antes logo de fazer a incisão, né, de fazer o corte, por 24 horas em geral, é o que está definido. Não precisa mais, porque os estudos não mostram benefício, e para isso que nós usamos antibiótico, né? Os tipos de antibióticos, se vai precisar durar mais, bom, isso aí vai depender se realmente o caso é de prevenção ou de tratamento, né? Mas, em geral, quem vai fazer uma prótese precisa de prevenção, e é isso que eu falei. Então, o segundo caso de complicação associado ao hematoma também é a infecção profunda. Nos casos mais graves de infecção, até 3 semanas você consegue lavar, trocar ou não algum componente, botar drenos, usar antibiótico por alguns dias e se resolve. A maioria dos casos. Nos casos em que existe persistência, bom, aí pode precisar trocar a prótese. Cirurgias longas, difíceis, fizemos lives no canal da artrose. Olha ali, com o doutor Mário, nós fizemos, foi bem interessante, uma só sobre infecção. Você vai encontrar aqui no canal da artrose, nas lives, né? Não sei se eu já lhe pedi, mas inscreva-se aqui no canal, que tem mais de uma centena de lives da primeira temporada e tem outras agora que a gente sempre está fazendo na segunda temporada e adiante, né? Mais do que isso, claro, e aí, puxa, existe toda uma questão de tratamento prolongado que fazer. Confie no seu médico que ele vai lhe ajudar a sair desta etapa, né, da reabilitação. Terceira possibilidade, por isso que os médicos não gostam de falar nisso, porque são várias situações difíceis de organizar e sempre, como eu disse, parece erro, mas não é erro, é estatística, todo cirurgião vai ter, né? A questão da
terceiro item que eu vou falar é lesão neurológica. Quando você corta a pele e vai em direção àquela junta que está danificada, muitas vezes já havia lesões neurológicas de antes, ou você entra na articulação e pelo mero afastamento, afastar os tendões, os músculos para chegar na parte óssea, a própria cápsula, pode haver do nervo parar de trabalhar, não ficar trabalhando bem. Então isso é um problema. Nos casos que tem muito encurtamento, você alonga a perna de novo, pode ter alguma lesão do nervo ciático, em que ele pode parar de funcionar temporária ou permanentemente. Em geral, essas lesões por afastamento melhoram 80% dos casos em até 3 meses, então já é um alento, né? 20% pode não voltar, no entanto. Quando você corta a pele, pode ficar uma área de informigamento, comum, por exemplo, nas próteses de joelho, né? Ficar na frente do joelho, informigado por meses ou às vezes de modo permanente. Ou quando se afasta no joelho, pode às vezes o pé cair. Também uma lesão do fibular comum. E é raro que isso aconteça. Em geral se estima que vai ser menos de 0,5%, 0,1% dos casos, mas não é zero, você entende? Sempre tem alguém que pode acontecer. A maioria dos casos, como eu disse, se for por afastamento, né, ou por descolamento, que você precisa soltar o nervo dali, em 3 meses 80% dos casos já conseguem voltar. Os casos que não voltam precisam de tratamento específico, aí você tem que ver com o médico, né? E é também uma condição delicada que em muitos casos podem melhorar, mas nem sempre, às vezes pode se tornar uma condição permanente, mas aí também há cirurgias corretivas que podem ajudar nesse tipo de caso. A quarta questão, que também não é desejável, uma complicação, é luxação de prótese. Mais comum no quadril, 1% dos casos pode luxar, pode desengatar, né? Porque ela é um encaixe, o quadril, ela pode desengatar conforme o movimento que o paciente faz, em geral associado à queda, mais comum em mulheres, mais comum em pessoas obesas, mais comum em pessoas com pouca musculatura, idosos, na prótese de quadril. Prótese de joelho é bem raro, pode acontecer em algumas circunstâncias bem especiais, e a prótese de ombro também pode acontecer. Talvez até um pouco mais comum do que o quadril, porque o encaixe também, principalmente na prótese reversa, ele está sob pressão mantido pelo deltoide, e dependendo do movimento ela pode desengatar. Às vezes a pessoa vai se apoiar na cama para levantar e pode a prótese desengatar. Prótese de quadril, de ombro. Na prótese de quadril especificamente, 1% dos casos, né, nessas pessoas que eu disse que tem mais risco, quando desengata uma vez apenas, você simplesmente recoloca no lugar, o médico ortopedista faz isso. A chance de ficar no lugar é 2/3 dos casos, 1/3 continua luxando. Para os casos que continuam luxando, aí tem que reoperar, trocar componentes, mudar a orientação da prótese. Talvez a robótica melhore esses números, mas ainda não há comprovação de que isso vai acontecer. Pode ser que resolva. Vai depender da abordagem que o cirurgião usou, também da experiência que o médico tem com a cirurgia que está fazendo. Procure médicos que façam mais do que 50 próteses por ano para entregar a sua articulação. Especificamente quanto à cirurgia do quadril, tem um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, tem vários especialistas, né? Mas procure médicos que tenham mais de 50 próteses feitas por ano, pois eles é que têm a habilidade, a minúcia e a capacidade de reconhecer os casos que podem ter mais risco. Tem próteses especiais hoje, dupla mobilidade, por exemplo, ou próteses com cabeças maiores, para quem tem mais risco de deslocar. Então são medidas que podem acontecer. Então essa é a quarta. Só que relacionada também à luxação, a quinta possibilidade, mesmo com planejamento pré-operatório, o que às vezes acontece? Existe muita folga daquilo que a gente chama de partes moles. Músculo, tendão, você coloca pouco músculo,
deformidades, às vezes grandes, e pode haver uma instabilidade, uma folga na prótese de quadril, por exemplo, ou na prótese de ombro até. E aí o cirurgião precisa encompridar a perna. E aí fica uma diferença de uma perna para outra. Olha que interessante, você sabia disso? Pois é. Não é porque o cirurgião quis de um jeito ou de outro, mas às vezes é a situação que se apresenta e a forma de corrigir isso é aumentar o comprimento da perna. E aí pode haver uma dismetria. Existem outros termos para dismetria, mas é uma diferença de comprimento. Em geral, é sentida pelo paciente por 3 meses. Depois, muito raro que tenha que se mexer nisso de novo, pois a balança pélvica se equilibra, a marcha fica adequada e a pessoa se sente bem, não incomoda. E na prótese de ombro, não sei se você sabia, mas se você tem que dar mais tensão, aumenta o comprimento do braço. E aí você vê na manga. Ninguém nunca se queixou disso para mim, acho que talvez nem nunca repararam na prótese de ombro, mas fica também às vezes uma diferença do comprimento, que aí o alfaiate, ou quando vai comprar uma camisa, né, com a abotoadura, você vai ver que tem diferença, pode ter diferença de comprimento pós-prótese reversa de ombro, na total também, mas na reversa é mais comum. Então tem essas diferenças. Já falei de 5, estou abrindo a caixa de Pandora aqui para você entender todos os riscos e possibilidades desse tipo de cirurgia que ajuda a grande maioria dos pacientes, mas existe, vou dizer, sempre vai acontecer complicações, porque é inerente ao tipo de cirurgia que se faz. Todos os tratamentos médicos têm esse tipo de chance de acontecer, não tem jeito, não tem como zerar isso, ainda que se procure chegar mais próximo da perfeição. Perfeição em medicina não existe, mesmo com robô, mesmo com médico bem treinado, mesmo com uma instituição idônea, centenária, hospitais muito bons, mesmo nesses locais pode acontecer. Confie no seu médico que você sai dessa situação. E, como disse, já fiz várias lives sobre esse tipo de tópico. A sexta coisa que pode acontecer é, principalmente na prótese de joelho, também na prótese do quadril, menos comum na prótese de ombro, é dor residual. Ou seja, fazer a cirurgia e ainda ter dor. É verdade. Isso pode acontecer na prótese de joelho de modo mais comum. 80 a 85% das pessoas que fazem prótese de joelho é que tem satisfação. 15% não estão satisfeitos com as cirurgias que fizeram, mesmo que bem operadas, mesmo que com um raio-x bom. Não se sabe bem por que é que isso acontece, mas se acha que é pela fraqueza muscular. Então, depois da prótese de joelho, tem que reabilitar. Quadril, próprio joelho tem que fortalecer. Também, é claro, uma região ricamente inervada. Às vezes, o próprio corte da pele pode formar neuromas que dão dor persistente. Pode, às vezes, alguma infecção oculta que tem que ser vista pelo médico que lhe operou, né? E isso é decisivo nessa avaliação de tipo de caso. Se não se encontra infecção, se não se encontra nenhum problema maior, né, soltura dos componentes, né, depois de muitos anos, a prótese, quando começa a gastar, ela volta a doer, claro. Né, então já é um sinal, uma dica aí de que essa prótese precisa ser trocada, mas essa dor residual pode acontecer. Na prótese de joelho, como ele disse, o médico investiga tudo de novo, novos raios-x, exames de sangue, às vezes uma punção, às vezes uma tomo, né, para dizer qual é a causa. Quando não se encontra a causa, depois de 1 ano, existe um trabalho que diz que na prótese bem posicionada de joelho, se você não fizer nada assim de concreto, mas mantiver apenas fisioterapia, no ano seguinte, o número de descontentes cai pela metade. Você não precisa reoperar, entende? Por isso que às vezes os médicos vão dar um tempo ao tempo, pois pode realmente acabar melhorando sozinho. Mas daí é do 1º para o 2º ano. Eu sempre conto para os meus pacientes, no começo da prótese de joelho, que pode continuar doendo por 3 meses a 6 meses, né? Mas depois a coisa se acomoda. E por isso o meu interesse na prótese unicompartimental, que é uma prótese só de um lado do joelho. Fiz aqui vídeo, olha a prótese unicompartimental, que 50% das pessoas que põem prótese total de joelho poderiam botar uma uni.
Por isso o meu interesse em unicompartimental, acho que funciona muito bem e dá uma sobrevida bem parecida com a total, quer dizer, dura quase a mesma coisa e com desempenho de velocidade de marcha, de satisfação bem maior. Então por isso olhe, né, sobre prótese unicompartimental, que às vezes é uma alternativa à total e talvez seja o seu caso, né? Qualquer dúvida, né, me procure, que é uma área que me interessa bastante, mas é 50% dos casos que dá para pôr, não é 100% dos casos, né? E dor residual é isso. Tem uma nova ferramenta para dor residual que se chama de radiofrequência, né? Já acho que tem os vídeos específicos que eu fiz também sobre radiofrequência, também fiz live sobre isso, em que você vai lá ao redor da articulação, mesmo com prótese, você cauteriza os nervinhos da dor. E é uma ótima alternativa, né, para o paciente que tem desconforto, né, persistente mesmo com uma prótese bem colocada e tem que rever todos os fatores de dor, já falei, né, da musculatura, às vezes a alimentação da pessoa, pessoas muito obesas, diabéticos, quem tem essa predisposição a ter esse tipo de complicação. Última, e aí eu encerro, paro de falar dessas, de tudo que é complicação, que é morte. Qual a chance de alguém falecer, morrer durante um procedimento de prótese? Você sabe? Vou lhe contar agora. Já falei sobre as 6 que chegaram até agora. Trombose, infecção, né? Também tem as infecções superficiais, né, que acontecem só na pele, essas eu nem tratei, mas eu falei das infecções mais graves, as profundas. Trombose, infecção, lesão neurológica, luxação de prótese, dismetria, dor residual. A 7ª, que eu quero abordar contigo, é morte. A chance de uma pessoa falecer por causa de uma cirurgia, principalmente de quadril, né? Mas também de ombro e de joelho, menos, mas de quadril especificamente, é de um paciente a cada 1000. É bem baixo, mas não é zero, principalmente nos pacientes que têm uma fratura, são idosos, têm imunodepressão, que são diabéticos, muito obesos, tudo isso aumenta. Pacientes cardiopatas que têm problemas do coração, em geral associado a doenças crônicas, esses pacientes têm esta chance de falecer mediante uma cirurgia de prótese. Um caso para 1000 é super raro, mas não é zero, entendeu? Por isso a gente sempre manda fazer a avaliação pré-anestésica. Eu sempre peço avaliação para o cardiologista para me prevenir disso, tá? A ótima atenção num hospital bom, com um médico que você confia, diminui essa chance, mas infelizmente ela, como já expliquei aqui, é uma estatística, não tem como ser zerada, talvez nunca seja zerada, e é um fato que tem que ser divulgado, né, para que a pessoa reflita bem se precisa desse tipo de cirurgia. E para evitar todas as cirurgias tem toda uma série de possibilidades, mas muitas vezes só com cirurgia mesmo, ainda mais se existe uma fratura. Se você gostou desse vídeo, nos dê um like, inscreva-se e eu te vejo no próximo vídeo.